Olá, estamos começando mais um Estúdio Cultural, em ritmo, é claro, de Copa do Mundo. Hoje com o jornalista Gilson Alves, cria aqui da casa. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, obrigado pelo convite. Gilson, jornalista e radialista formado aqui na instituição. Professor Sérgio Xavier. Prazer. Prazer é nosso, professor. É difícil acreditar o Xavier. Treinador de futebol, comentarista, professor de educação física e ainda empresário. Exatamente. Vai ser complicado acreditar o Xavier, mas o importante é a participação dele. Exatamente. O Rodrigo de Bem, nosso produtor aqui da TV Unifro, homem que sabe tudo de Copa do Mundo. E também a Nayara Lunks, que interage com o pessoal de casa. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, tudo tranquilo. Quem quiser participar, o pessoal que está interagindo contigo? Só acessar lá, TV Unifro, Facebook e mandar a sua pergunta ou sua dúvida, né, sobre Copa do Mundo e ainda cidadão quem? Isso que eu ia dizer, antes de nós começar a falar de Copa do Mundo com o pessoal aqui de casa, a gente também tem a parte cultural, a parte musical com a banda Cidadão Quem, que a gente tinha tudo para dizer, temos uma super matéria com a banda, mas também temos uma notícia que não é muito legal na era. Quintana, a gente foi conversar com eles lá no show que eles fizeram aqui em Santa Maria. E aí a gente descobriu uma notícia que não é tão agradável assim. Para aqueles que são fãs da Cidadão Quem, depois de uma paradinha a gente foi recebido por Duca Lendecker, que vai nos contar um pouquinho por que eles voltaram a Santa Maria, e uma formação um pouquinho diferente também. Muito obrigada por nos receber aqui no camarim, Duca. É um prazer, a gente está voltando para Santa Maria, não podia deixar de passar por Santa Maria nessa turnê, que é uma turnê exclusiva só de 2014, né? A gente que estava 5 anos parado, né? E agora está aí com a formação original, eu e meu irmão. Tem a participação do Igor, no contrabaixo, que é de Santa Maria, o Cláudio, o Chese, e tocando as músicas que mais marcaram na carreira e o single novo Nosso Próprio Mar também. Vocês estão comemorando também 20 anos do primeiro álbum. Conta pra gente um pouquinho toda essa trajetória que vocês tiveram por aí. Então, a gente comemora os 20 anos do lançamento do primeiro disco, né? Foram 7 discos, um DVD, né? E a gente está fazendo um apanhado de cada disco das músicas que mais tocaram e montou esse show assim, né? Um show para a galera que estava pedindo a nossa volta e para a gente também relembrar e tocar as músicas da banda que a galera canta, que a galera sabe, né? Então acho que está sendo uma turnê muito bacana. Tiveram 2 momentos bem marcantes assim na banda, eu gostaria de destacar inclusive em 99, a perda de um colega de vocês, onde foi feita uma música para ele. Fala um pouquinho dessa composição que vocês fizeram em homenagem. Olha, a gente perdeu o Cal, né, em 99, foi uma tragédia na banda, mas a gente se reergueu com a Paula na bateria, foi em seguida, fez o Rock in Rio e entrou em turnê de novo. E agora já fazem muitos anos, quer dizer, a gente ficou 15 anos na ativa direto e agora a gente volta para comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro disco. Luciano também deu uma paradinha em 2008 por aí, tu foste para Pouca Vogal. Como foi essa trajetória aí dessa parada de 5 anos? Tu teve projetos independentes, como foi isso? Eu tenho ainda o Voz Violão Batucada e fiz o Pouca Vogal com o Gessinger. Foi ótimo, a gente veio para Santa Maria também algumas vezes. E as cores vão berrando no sol ensurdecedor. Eu fecho os olhos, outro mundo, vou morar no interior. Transbordou a mesa ao lado, um tsunami arrasador. Eu fecho os olhos, outro mundo, vou morar no interior. E a gente segue fazendo projetos paralelos, eu acho que é um momento bem bacana de fazer coisas ao mesmo tempo, é uma coisa bem contemporânea, de músicos como Jack White, como caras que têm mais de um projeto ao mesmo tempo. Eu acho que é um momento meio renascentista do mundo agora e a gente tem que aproveitar. Como está sendo a recepção das pessoas, dos fãs principalmente, depois desses 5 anos e com músicas, os fãs ainda cantando e vibrando ainda com as músicas de vocês? Isso é o mais legal, eu acho, que é ver que a nossa música, eu acho que ficou maior do que a gente, né? A gente fez as músicas, mas as músicas não são mais nossas, são das pessoas que cantam e tal. Isso é o mais bonito, é o mais legal no artista, ver isso acontecer, né? E a gente tem visto com a nossa volta no Planeta Atlântida, foi muito assim, né? Todo mundo cantando.
E a gente tem feito shows grandes, onde todas as idades cantam, né? Isso mostra que as músicas, que as pessoas gostaram das músicas. Para encerrar, então, uma última pergunta, aquilo que todo mundo quer saber. Cidadão Quem? Continua, não continua? É só um projeto? Você já tem planos para o futuro? Tem o Duca Lendecker solo, a banda Luciana Manimani, meu livro novo que eu acabei de lançar, O Menino que Pintava Sonhos. O projeto é o que não falta, mas Cidadão Quem é só 2014. Muito obrigada, viu, Duca? Boa sorte para vocês no show. Obrigado. Na era a gente viu que o Duca ele não queria falar o motivo, o real motivo do fim da banda. Mas afinal de contas, por que Cidadão Quem em 2014 encerra? A gente inclusive foi procurar na internet, né, para saber um pouco mais, perguntou para ele, mas ele não deu o motivo ao certo e disse que cada um da banda vai continuar com seus projetos individuais e assim eles vão permanecer, mas Cidadão Quem é só nesse ano. Ele foi taxativo, 2014 acabou a banda, né? É isso aí. É uma notícia que realmente, infelizmente, é bastante triste, né? Para quem gosta da banda Cidadão Quem, a gente não sabe se é o estado de saúde do irmão do Duca Lendecker, Luciano, que é baixista da banda. Pode ser também, né? Que foi um dos motivos para a parada em 2008. Se existe uma nova Yoko Ono na história, a gente não sabe, né? Mas é uma pena, mas hoje a gente vai ter muito Cidadão Quem ainda, que vai rodar música aqui pra gente no encerramento de cada bloco. É uma pena. Vamos falar de Copa do Mundo então aqui com os nossos especialistas em futebol. Primeiramente, tá tendo muita Copa no Brasil, hein? Eu gostei. Eu acho que, em termos de organização dos nossos estádios, está muito bom. Eu não vi outra Copa assim que os jogadores tenham palcos tão bonitos e gramados tão bons para se jogar. E está muito bem organizado. E é uma Copa do Mundo que não é para quem entende muito de futebol. Porque se tu vai começar a falar que vai ganhar esse, que vai ganhar aquele, ninguém tem conseguido confirmar 2 jogos seguidos, a não ser aí a Costa Rica, que fez 2 jogos bons. A própria Alemanha, né, fez um grande jogo na primeira partida, acabou ganhando de Portugal 4-0 e acabou se complicando. Perdeu o segundo jogo, né, perdeu de 1-0 e agora joga tudo contra o Uruguai. Não, a Alemanha, né? Não, a Itália, né? A Itália joga tudo contra a equipe do Uruguai. E o Uruguai motivou depois daquela vitória contra a Inglaterra. E a Inglaterra, que fez um bom jogo contra a Itália, perdeu, mas foi um dos bons jogos da Itália, da Copa do Mundo, né? E a Espanha acabou sendo eliminada pelo Chile, né? E isso, não sei se isso é bom para o futebol. Quer dizer, uma grande equipe como a Espanha foi embora. A Alemanha, a Itália também está aí, se não ganhar, se não empatar com o Uruguai, está fora. Não, é a própria Alemanha, que na verdade a Itália ganhou da Inglaterra. Ganhou da Inglaterra, perdeu para 2-1. Costa Rica Perdeu para Costa Rica. E vai decidir com o Uruguai. Ou seja, nós teremos uma grande campeã fora. Ou Itália ou Uruguai está fora da Copa. Exatamente. Vamos enfrentar nessa terça-feira. Aliás, só fazendo um parênteses, o pessoal de casa vai assistir o nosso programa na quarta-feira. E a gente vai ver a gente falando no futuro do jogo do Brasil, do jogo do Uruguai, do jogo da Itália. E na verdade já vai estar decidido esses confrontos. Só que o programa, como vocês acompanham pela internet, até quem quiser interagir com a Nayara Lunks através do Facebook sempre, é gravado na segunda-feira. E hoje estamos gravando segunda-feira de manhã. E o programa vai quarta-feira à noite ao ar. Então a gente não sabe quando foi o jogo do Brasil, a gente não sabe quando foi o jogo do Uruguai e Itália. Então a gente está especulando. Mas isso que o professor Xavier estava falando agora é bastante interessante. Afinal de contas, a Alemanha, que é apontada talvez como uma grande favorita, além do Brasil pelo fator casa, mas em termos de futebol, de conjunto, tropeçou também na segunda rodada empatando com Gana. Não confirmou, ganhou de 4-0 de Portugal e empatou com Gana em 2-2, né? E empatou 2-2, que foi o resultado, esteve perdendo, teve que buscar com... Teve perdendo 2-1, acabou empatando no final e vai jogar com os Estados Unidos, né? Vai jogar contra os Estados Unidos. Empatando, os dois estão dentro. Mas esses empates a FIFA cuida muito, né? Ah, sim. Ela cuida muito desse tipo de jogo aí. E Portugal, que é o time do melhor do mundo, do Cristiano, ontem conseguiu só empatar com os Estados Unidos, precisava vencer o jogo. Fez o gol e não teve força dentro do jogo para buscar o segundo gol. E aí sim, né, contra o seu próximo adversário, ganhando, estaria classificado. Então, não tem ninguém confirmado. E se nós vermos para o lado do Brasil, o Brasil também não fez nenhum grande jogo aí desses dois.
Tá devendo ainda, né? Está devendo. Está devendo. E tem 4 jogadores que, na minha opinião, estão muito mal. Que é o Daniel Alves, lateral direito. Eu acho que já teria que dar lugar ao Maico. Paulinho. Volante. Não está bem. Todo mundo procura aquele Paulinho do Corinthians, mas esse Paulinho do Corinthians era um jogo que se encaixou num sistema de jogo do Mano, mas não conseguiu jogar aqui. E é diferente a função que ele faz hoje na seleção do que ele fazia no Corinthians. No Corinthians ele praticamente era um jogador de ligação do ataque. E aqui ele é um jogador de organizar a equipe, porque nós temos 4 atacantes, dá para considerar o Oscar, né, como um jogador de meia, mas um meia de ligação lá em cima. Outro jogador que não confirma para mim é o Hulk, né? Para mim não confirma, e o Fred também não tem confirmado. Então são 4 jogadores que estão pesando muito no conjunto. E eu apostei na seleção brasileira. Por que apostei na seleção brasileira? Porque eu acredito que o Luiz Felipe é um técnico copeiro. Ele provou isso na sua carreira, quando ganhou com o Grêmio, chegou a ganhar o campeonato da Copa Brasil com o Criciúma. Em cima do Grêmio, inclusive. Em cima do Grêmio. Ganhou com o Palmeiras desceu para a 2ª divisão, desceu para a Série B, perdeu feio o Campeonato Paulista e ganhou a Copa Brasil com ele. E o centroavante era o Barcos. E o centroavante era o Barcos e o Grêmio embarcou nesse barco. E aí o que eu te digo hoje assim, ó, ele é copeiro, ele é desse tipo de jogo aí. Ele sabe jogar, ele joga com o regulamento. Então, para mim, a grande esperança da seleção brasileira chama-se Luiz Felipe. Eu só estou decepcionado com o Parreira, porque a parte tática ficou para o Parreira. Realmente a parte tática ficou com ele. E taticamente o Brasil está muito mal. Eu não vejo assim, eu não vejo jogada dentro da seleção brasileira. E aí eu quero te dizer também o seguinte, que os craques de hoje são diferentes dos craques de antigamente. Porque os craques de antigamente eram jogadores que jogavam para a equipe. E hoje eles são individualistas, eles não fazem a equipe, eles não movem a equipe, eles não trabalham para a equipe, eles trabalham para eles. É o caso do Neymar. Exatamente. O caso do Neymar, o caso do Cristiano Ronaldo, ele faz a imagem dele. Mas ele pode ser um jogador decisivo nessas questões, já que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi completamente anulado nessas últimas partidas. Mas olha aqui, ó, é linha de 4 hoje, um na frente, mais uma linha de 4 e um na frente. É umas barreiras que tu não tem como, tu dribla um, já tem outro em cima, driblou esse, já tem o outro, já vem a cobertura e é muito difícil. É muito difícil. E esses times se preparam muito, né, nessas Copas do Mundo, eles descansam, coisa que eles não fazem, por exemplo, quando estão jogando normal nos seus times, porque aqui eles ficam fechados, ficam concentrados, né? Então eles vão com tudo que tem direito na parte física, e aí realmente complica. E é diferente, por exemplo, se tu vier na seleção de 70, né, Gerson. Era um cara que botava a bola onde queria, mas ele era coletivo. Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho, Clodoaldo, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, todos jogadores assim, que eram ótimos jogadores. O Pelé era um craque, mas eu te dou exemplo do 4º gol contra a Itália, o 4-1 aquele, sai do Tostão, vai para o Pelé podia ser o Neymar e vai para dentro dos caras. O Pelé fez assim, rolou para o Carlos Alberto. Esse gol é lembrado até hoje. Quer dizer, então, os craques de hoje... E viram um craque muito cedo também, né? Os caras dão 2 dribles, fazem um gol e já são craque. A imprensa, né? E acredito que muito dessa expectativa criada em cima do Brasil se deve à Copa das Confederações do ano passado, também, onde o Brasil chegou com certa desconfiança, não se esperava um bom futebol, porém o Brasil foi bem, fez 3-0 na Espanha na final, antes tinha vencido a Itália. Então, venceu alguns bons times e, em cima disso, o brasileiro ficou com essa última impressão do Brasil. Só que outros adversários, nem todos estão na Copa das Confederações, diferentemente da Copa do Mundo. Claro que mais adiante vamos ver se o Brasil vai encontrar ou não esses adversários. Mas também sobre o que o Xavier falou, muitos atletas não passam aquele bom momento, não atravessam aquele bom momento ano passado. O caso o Xavier já falou também do Paulinho, do Hulk. E é há um depósito de confiança no Neymar. Eu sou fã do Neymar, confesso que, apesar de eu gostar daquele futebol não tanta firula, aquele futebol mais sério, o Neymar, para mim, ele é muito objetivo, apesar de, por vezes, ser individualista.
Geralmente o cara quando é bom jogador dribla todo mundo, mas na hora de concluir não vai bem. Não é o caso do Neymar, além dele fazer jogadas individuais, acredito que ele também, por vezes, foi decisivo na Copa das Confederações, fez belos gols. Então há toda essa expectativa em cima dele e eu acho que ele pode confirmar sim. Só que o futebol é coletivo. Eu queria pegar essa carona para encerrar esse bloco. Essa questão do coletivo. Largar para vocês, que a gente vai falar bastante sobre o Copa do Mundo no programa de hoje, mas para encerrar, aproveitar esse gancho que o professor Xavier deixou. O professor citou jogadores da década de 70, óbvio que mudou bastante o futebol de lá para cá, mas essa questão do individualismo, é o caso do Messi, que a gente vê que toda jogada na Argentina tenta o drible. O Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar na seleção brasileira, não é falta de um coletivo mais qualificado? O que tem a Costa Rica. Exatamente isso aí. Tu colocou bem, tu apanhou bem exatamente o que nós colocamos aqui, tu definiu aí. Falta o coletivo. O que é isso? É tempo para treinar? Pode ser. Pode ser que seja pouco tempo que as seleções têm para que façam um treinamento. Mas tem acontecido isso aí, mesmo nos times tem acontecido isso. Eles estão trabalhando para o cara definir. E em seleção é diferente, porque a seleção já diz, é a seleção dos melhores. Né? Pega o melhor técnico, pega o melhor preparador físico, pega os melhores jogadores por posição. E aí, hoje, com a tecnologia, tu estuda o adversário, até por que lado tu vai sair, o pênalti, onde é que tu bate. Quer dizer, hoje não é assim, ó, vou ganhar. Tanto é que se eu perguntar para vocês quem é que vai ganhar a Copa do Mundo, eu apostei no Brasil. Eu apostei no Brasil, por ser brasileiro e por confiar no técnico. Eu sei que vem caindo, as seleções vêm caindo muito e a tendência é essa, porque hoje com 14, 15 anos já estão levando embora nossos jogadores, já viraram craques, já estão ricos. Quer dizer, e depois que tu enriquece, tu fica rico, tá com um monte de dinheiro, não tem mais aquela vontade de trabalhar, né? Entende? Já ganhou o que tinha que ganhar. Agora, então é isso que eu vejo, né? É isso que eu vejo. Por exemplo, está falando do Messi aí. Eu entendo que o Messi ainda é um dos mais coletivos que tem. Tanto é que quando ele machucou e não foi com todo o seu potencial, o Barcelona desceu. Mas ele faz o time jogar. E quando tem que ser decisivo, ele é decisivo. Mas só que ele é um cara assim, ó, que ele sabe aonde que ele se posiciona. Pode ver o Messi, ele não pega lá atrás, como pega o Neymar, que é enfileirar 4, 5. Ele pega ali na frente da área e faz a jogadinha do salão. Ele cai do lado direito do campo, né? Ele sai do lado direito, quem joga esquerdo. Exatamente. E vem tirando para o lado esquerdo e vem trabalhando em cima do pé errado dos zagueiros, né? Ele vem em cima do pé errado. Aí daqui a pouco, quando entra um jogador na frente do goleiro, tu pode notar, quando entra um jogador adversário na frente do goleiro, ele bate a bola por fora, ela faz a curva assim. Os gols deles são muito parecidos, é verdade. Ele faz, quer dizer, tu tira do ângulo do goleiro. Se sai aqui, de repente tu pega aqui, tu já, né, diminui a distância, mas ele faz ao contrário, ela sai fora e vai lá no canto. Ainda na questão coletiva, Xavier, eu gostaria claro, tu também tem essa análise aí por ter sido técnico também e tem a parte do comentarista. Nesse 4-2-3-1, que é um esquema que meio que se tornou da moda desde a Copa de 2010, a gente olha no papel, por vezes vira 4-3-3, mas aí está sempre o Neymar na esquerda e o Hulk na direita. E dificilmente eles trocam de posição. E aí, de repente, falta o dedo do treinador. Não, vamos trocar, vamos confundir a marcação. O Oscar está sempre centralizado ali, quem sabe vamos mudar ou vamos tirar esse 4-2-3-1, quem sabe um quadrado no meio de campo é mais fácil, com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Aí o Fred na área, o Neymar variando da direita para a esquerda. Está muito robotizado, parece. O Neymar sempre na esquerda, o Hulk sempre na direita. E aí também isso acho que bloqueia as saídas laterais. Porque como é que eles vão sair? Vão passar aqui, vão se fechar o Daniel Alves no Hulk na direita e o próprio Marcelo na esquerda com o Neymar, porque eles parece que estão sempre no mesmo local do campo. Tinha que ter mais troca de posição, só né? para a gente encerrar esse bloco, caso da questão mas eu queria dizer assim, só para resumir isso aqui, tu foi jogador, tu sabe, tu teve tua grande oportunidade, né, de jogar futebol. Isso que ele está colocando aqui é certo. O que a gente perde no Brasil? Se é o meio campo. Normalmente nós temos perdido o meio campo, porque o Hulk atacando do lado direito, Neymar atacando do lado esquerdo, Fred não volta e Oscar se projeta. Quem é que fica no meio? São 3 jogadores. Os nossos 2 laterais, eles só vão pelo lado, eles não entram por dentro para jogar, eles vão pelo lado. Então, quer dizer, o que nós temos por dentro? 3 jogadores, né? E o Oscar que se projeta. Então, na verdade, tu tem o Paulinho que gosta de se projetar, quem está marcando é o volante. O Gustavo sozinho, praticamente. Sozinho está marcando. Tu viu contra a equipe do México, quantas pedradas deram de fora da área lá? Muitas.
Não, foram muitas oportunidades. E tu viu ontem como é que o Portugal tomou o gol? Numa pedrada de fora da área. Quer dizer, tu pega lá, o Júlio não vai pegar. Então, isso está muito desprotegido à frente da área. E aí que eu acusei o Parreira. E essa questão também que os nossos laterais saem muito, e quem tem que estar cobrindo são os zagueiros, que são, para mim, os melhores do mundo, os 2 zagueiros do Brasil. O que nós temos de melhor. E eles estão toda hora fora da área. Isso não é bom, até porque o volante não cobre dentro da área. Normalmente os atacantes estão à disposição para fazer. E essa parte tática eu acreditei ao Parreira que não trabalhou, porque a gente sabe que o Luiz Felipe, o forte dele é o coletivo, é o grupo, é ser um cara pontual com os jogadores, os jogadores acreditam nele, depositam confiança nele, mas a parte tática do Luiz Felipe não é boa, não é boa. Ele arma uma jogada, como armou no Grêmio, né, quando era o Paulo Nunes no fundo e o Jardel fazia. É aquilo ali, né? Mas essa é a dificuldade que eu vejo da seleção brasileira. Normalmente perde o meio-campo. E nossos próximos adversários, né? Claro que hoje o Brasil passa, é o time da Holanda ou o Chile. Verdade. A gente volta a falar um pouquinho da seleção brasileira, vamos só encerrar esse bloco para não estourar demais o tempo, até para não diminuir o assunto nos demais blocos. Vamos agora conferir um pouquinho do show do Cidadão Quem que teve aqui em Santa Maria. Se alguém pense bem, hoje é um dia especial. Eu sei.
E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Voltamos com o nosso programa Estúdio Cultural, hoje falando de Copa do Mundo, também da banda Cidadão Quem. E a gente sentiu falta do Rodrigo no primeiro bloco, não se manifestou também o professor Sérgio Saavedra numa aula tática de futebol aqui, mas o Gilson, que acompanha o dia a dia, fica difícil a gente falar, né? A gente gosta até, a gente fica querendo ouvir eles falar do futebol. Mas o Rodrigo, nosso produtor aqui, também tem que participar, né, Rodrigo? Tu não é bem assim para ganhar 10 mil por mês, cara. Tem que falar alguma coisa no programa, né, tia? Trabalhar, né, então. Brincadeira. Vamos fazer uma coisa diferente? A gente estava falando das surpresas da Copa do Mundo, né? Vamos falar grupo a grupo, o que é que decepcionou até agora e quem é que está confirmando. Vamos começar pelo grupo A. Rodrigão, quem são os times? É Brasil, Croácia, México e Camarões, né, Quintana? Eu acho que o que se esperava está se confirmando, o Brasil em primeiro lugar. Eu acho que esse empate com o México não era esperado, né? Todo mundo esperava uma vitória, que o Brasil tivesse ganho já na semana passada e confirmado. O primeiro lugar já com 6 pontos. Tem a Croácia, eu acho que é a segunda força desse grupo, goleou Camarões na última partida, né? E na primeira partida já fez um jogo bem duro com o Brasil. O Brasil acho que conseguiu o resultado por conta, acho, do juiz, porque acho que o Brasil não merecia ter ganho aquela partida. E tem o Camarões, eu acho que é o pior time da Copa, disparado, não tem... Pra vocês concordam, o Camarões não decepcionou um pouquinho? Se esperava um pouquinho mais, né? Camarões, se a gente pegar e olhar o ranking, tive esse trabalho, olhar o ranking, a posição no ranking de cada time, e Camarões é o pior posicionamento, na 56º. Então confirma isso que tá o Rodrigo falou, é o pior time da Copa. É um time que não é... É que a gente tem muito aquela imagem ainda do tempo, talvez, do Roger Milai, deles terem a tradição de serem os africanos que mais participaram de Copas, só que isso passou, isso é passado, e eles têm o Eto'o e olha lá, e o Eto'o contundido. Aí passa muito por isso aí. Eles conseguiram ser piores que Honduras, Uhum. Nigéria, é mesmo? No ranking, sim. Camarões é a pior. Mas é que o grupo é mais difícil também, né? Se a gente pegar o grupo de Honduras, ali tem França, Suíça, Honduras e eu esqueci o outro. Mostra a tua cola aí. Equador. Equador. Sobre o que o Rodrigo falou, eu já discordo um pouquinho sobre a questão da segunda força ser a Croácia. Eu acredito que o México pode conseguir, quem sabe, a vitória em cima da equipe da Croácia, e eu acho que o México vai passar. Tinha uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. A gente grava assim, ó. Se a Croácia ganhar, a gente fala, a Croácia é o segundo melhor força e tal, daí a gente roda essa versão. Se o México ganhar, a gente faz a versão que o México ganha, o que vocês acham, pode ser? Eu acho que vai ser um jogo, ali eles vão decidir, eles vão ter o confronto mano a mano para ver, né, quem decide, se der empate da México, né? Sim, o empate favorece ao México, né? Então, mas... Até para o México já ter 4 pontos, então, né? E essa questão da moral também, foi o que conseguiu tirar ponto do Brasil. Então, em cima disso, eu acho que o México pode surpreender a Croácia. E tem bons jogadores do meio para frente, o Giovanni dos Santos também, o Peralta, que costuma fazer gols. E é em cima disso que eu acredito no México também. Você havia desempate, então, México ou Croácia? E duas escolas diferentes, né? O México é uma escola mais técnica, futebol mais parecido com o Brasil. A Croácia é um jogo mais de força, um jogo mais de marcação, de velocidade. E os dois fizeram 2 grandes jogos, concordo com ele, com o Brasil. E não sei quem ganha isso aí, não. É difícil. Eu também, jogo muito equilibrado. Eu também estou em cima do muro, então ficou no empate muito aqui. Equilibrado. Empate da México, então, na teoria, né? Vamos pro grupo B, Rodrigão? Espanha, Holanda, Chile e Austrália, né? Eu acho que não precisa falar, acho que a Espanha... Eu acho que a Austrália decepcionou, né? Eu acho também. Eu acho que a Espanha foi o grande vexame dessa Copa, né?
Em 2 partidas tomou 7 gols e 1 gol apenas de pênalti. Nós falamos no primeiro bloco e ninguém confirmou até agora. Acho que a Austrália confirmou o que a gente esperava, né? A gente esperava que fosse perder e tá perdendo. Ou seja, a Austrália está cumprindo o papel que a gente esperava. A Austrália está fazendo o que se esperava da Costa Rica. A Costa Rica contrariou todas as previsões, É verdade. Do seu grupo. Mas o professor Xavier que acompanha essa questão tática dos times, a Espanha não renovou, né? Da última Copa para essa. Acho que esse foi o grande pecado da Espanha. Para mim, a Espanha está pior que Camarões. Porque tu esperava da Espanha, né? E não confirmou. E é o mesmo tipo de jogo, né? Um jogo tocadinho, joga perto, entende? E só que eles faziam muito isso com o Messi no Barcelona, né? Que eles tinham esse grande craque que definia para eles lá. Mas, professor, na última Copa, a Espanha manteve esse mesmo jogo do Barcelona, né? E foi campeã. Sim, mas aí no último, né? E aí aquilo que a gente falou, é bem colocado que tu colocaste. A questão é a tecnologia. Tirar os espaços deles jogar. E também tem uma situação, né? Em 2010 o Barcelona estava no auge, ainda era um dos times era o Barcelona sem o Messi, uma mescla de Barcelona e Real Madrid sem o Messi. A Espanha estava muito bem em geral. E se tu pegar o Barcelona hoje, faz horas que ele não consegue confirmar, não ganhou o Espanhol, perdeu para o Atlético de Madrid, não foi bem na Champions. E era o mesmo time de 2010 agora, ou seja, algo já indicava que a Espanha já não estava tão bem. E a Espanha mudou, que agora tinha centroavante, né? Tem o Diego Costa, então muda muito. Né? O Fernando Torres não foi titular absoluto na campanha de 2010. Muitas vezes a Espanha jogou sem aquele cara fixo dentro da área, aí bem próximo da escola do Barcelona. Então isso aí mudou. O Diego Costa não cumpre aquela função, não tem aquela característica dos demais jogadores, do Iniesta, do Xavi. Para mim ele não completa os jogadores do meio para frente ali. Então, porque ele tem a característica de ficar na área diferente. O Davi Villa na época, né? Ele fazia o papel do 9. Mas ele era aquele cara que se projetava mais, né? Não era o 9 do ofício. Mas os caras descobriram um defeito grave da seleção da Espanha, que é a parte defensiva deles, muito lenta. Como aqui ficou difícil de jogar e eles começaram a sair de trás e querer compactar lá em cima, eles se expuseram defensivamente. E aí o contra-ataque pegou eles, a velocidade em cima e contra-ataques bem organizados. Você vê que eles saíam contra-atacando de um lado, tu queria fechar e a diagonal pegava eles, né? A bola invertida do outro lado. E aí fazia mano com esses caras com velocidade. Zagueiro normalmente é grandão e cintura dura, né? Os caras põem na frente, foi o que aconteceu. Sim, contra a Holanda. O fator psicológico também influi. Só de casa quiser. E ali pegou a habilidade da Holanda e velocidade. O papo aqui tá bom, e aproveitar se o pessoal de casa emitir alguma opinião aí, quem é favorito, quem é a maior zebra até agora na Copa, na era. Por favor, e inclusive até placares, né? Que solicitem e que falem os seus placares, que chutem aí. Até quarta-feira a gente dá uma olhada e divulga lá no Facebook da TV Unifra os resultados finais e os palpites do pessoal, para ver se eles concordam também com vocês, né? Perfeito. Já que a gente está falando. Vamos adiante. Só para fechar sobre a Espanha, acho que o fator psicológico de ter tomado 5 logo na estreia, acho que já abalou também. E aí, no jogo contra o Chile, só confirmou isso aí. Talvez tivesse perdido por menos. Mas assim, a gente consegue ser um pouquinho mais objetivo em cada grupo, senão a gente não vai conseguir falar de todos. Grupo C, então, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Acho que a Colômbia, né, tá o melhor do grupo, isso é indiscutível. Mas é um grupo, tecnicamente, não é muito forte, né? Aí só cumprindo carnê aí. Colômbia, não tem chance pra frente aí. A Grécia perdeu os 2 jogos até agora, né? Colômbia não, a Grécia, ela perdeu o primeiro para a Colômbia por 3-0 e empatou a segunda com o Japão por 0-0. A Grécia e Japão, foi um grande jogo, inclusive, né? Para mim, a decepção aí foi o Japão. É verdade, o Japão... Esperava mais. A gente esperava que o Japão viesse em crescimento desde a Copa do Mundo, onde eles sediaram junto com a Coreia do Sul. E os dois times, na verdade, aquele foi o grande momento. Depois, então... Teoricamente, Colômbia em primeiro e Costa do Marfim em segundo, mas isso pode não ser confirmado. Grupo D, então, Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, né? Esse eu acho que esse é o maior, da morte, né? E a maior zebra da Copa, né? Essa foi a surpresa. Será que alguém, professor, apostou na Costa Rica? Teve alguém que apostou, será? Ninguém. Só quem não entende nada. E a Copa do Mundo surpreende, né? Só um fator que eu gostaria de falar sobre a Costa Rica é que geralmente a zebra não joga bem, a zebra é retrancada, a zebra ganha 1-0 na bola parada, né? A Costa Rica, além de ser zebra, apresenta um bom futebol, então tem... É verdade. Confirmou os 2 jogos. Mas a Inglaterra, a Itália e o Uruguai não cometeram o mesmo pecado da Espanha e não se renovar? Foi. Não são seleções velhas. O Uruguai é quase a mesma Uruguai seleção. comprovadamente, tanto que quando tirou o Lugano e o Forlan para a segunda partida melhorou um pouco, né?
que renovou um pouquinho. E aí ajudou a... Mas já a Inglaterra... Mas a entrada do 9 foi fundamental, né? Ah, sim. Luizinho. Soares joga muito. Luiz Soares, né? É, joga muito. Esses 2 gols vai colocar dinheiro para a quinta geração. E é predestinado, né? Na última Copa, aquele pênalti contra a Gana e agora vindo da cirurgia. O que eu ia falar? Não é Não, mas eu acho que já a questão da renovação da Inglaterra, eu acho que eu não concordo muito, porque... Tu abriu a boca para dizer que não concorda? Não concordo. Tem 4... Estagiário... Gente, isso é inédito na TV. Um estagiário vindo... Estou brincando contigo, Rodrigo. Fala, por favor. A Inglaterra, se a gente pegar, tem 4 jogadores ali na frente que são novos, né? O Wilshere, aquele outro, os 2 jogadores negros, 2 garotos. Sterling e o Sturridge. Exato. Muito bom, por sinal. Bem rápidos assim e tal. Eu acho que a Inglaterra ainda... Deu uma mesclada, né? Mesclou, sabe, mas ela não tem ainda... Sabe, carece de criatividade ali, o Gerrard não produziu. Mas aí que tá, o meio, a criação da Inglaterra, quando vamos para a criação, aí ainda é o time antigo. Mas... Exatamente. Mas, bom, enfim, mas a questão é que E fez um grande jogo contra a Itália. Sem dúvida. 2-1, perdeu e depois se complicou contra o Uruguai, né? O próprio centroavante, o Andy Rooney, fez o primeiro gol em 3 Copas do Mundo, foi fazer o primeiro gol agora contra o Uruguai, né? Ah, sim. Fazia 11 jogos que não fazia gol. Ele entrou pro Guinness. Grupo E. Uruguai, mas Uruguai e Itália. Palpite? Eu dou. Esse eu dou. Eu aposto na Itália. Na Itália? Aposto na Itália. Gilson? Eu acredito no Uruguai também. Acho que um pouco de torcida para o Luiz Soares, devido a essa recuperação da lesão, mas acho que o Uruguai. De bem. Uruguai. Nayara? Olha, gente, eu vou de Uruguai. Eu sou uma mera ouvinte e assisto, né, os jogos, mas acho que o Uruguai vem... Futebol no campo, eu acho Itália. Eu também. Coração, vamos para o Uruguai. Sabe por que isso aí? A Itália, ela sempre chega assim nas Copas, mas ela chega lá. Aos trancos e barrancos. Mas 2006 ela não teve um grande futebol. Ela entra lá. Ela entra lá. Eu concordo com o senhor. E ela joga pelo empate. Não, como eu digo, no futebol que ela vai encaixotar o Uruguai. Eu torcida para o Uruguai, mas no futebol, acho que é da Itália. Torce contra? Torce. Depois faz guerra contra nós aí. E a Itália já é freguesa. Isso é verdade. Mas vamos lá então. Grupo E então, Quintana. Suíça, Equador, França e Honduras. Eu acho que junto aqui da Holanda, acho que o time que mais empolga é a França, né? E agora eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. A França, ela realmente está empolgando nessa Copa do Mundo? Afinal de contas, ela está bem. Mas os adversários dela até agora, Honduras e Suíça... Para mim, uma seleção que está encaixadinha, como você disse. Porque no momento que perdeu o Ribéry, se acreditava a França não vai ser mais a mesma, só que encontrou peças de reposição. Acho que o Valbuena é um grande jogador ali, responsável não só pela armação das jogadas, até porque ele cai muito pela direita. Mas aí tem o Benzema que está bem, tem o Giroud, centroavante, que está bem. Então ele tem a França tem muitos jogadores em bom momento, ao contrário desses outros que a gente citou anteriormente, até o próprio caso do Brasil. Vocês, a França então acho pode que incomodar. em cima disso a França para mim vai incomodar. E a Suíça, bom, a gente tem a opção a Suíça ou o Equador, né? Porque o Equador venceu a Honduras no último jogo, que podem se classificar, né? Como segundo no grupo. Direto. E o pior de tudo é que vai enfrentar a Argentina, né? O segundo desse grupo, que é o segundo adiante é um grupo fraco. Aliás, nós já vamos falar sobre a Argentina, porque é o próximo grupo, Rodrigão. Então, grupo F, Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Argentina favorita, confirmada. A gente está quase encerrando o bloco até para mais. A Argentina, ela, apesar de não estar fazendo um bom futebol, ela tem um caminho fácil até a semifinal. Não, está treinando aí. Esse jogo treina. E vocês estão descansando e treinando. Porque, diferente dos grupos aí que caiu, né? A gente viu os grupos da morte. Então, tu entra para uma competição sabendo que vai treinar antes da valendo. Nas oitavas deve pegar o grupo da Bélgica. Não, então o caminho Suíça, só a Holanda pode complicar. É o grupo da França. Ela pode pegar a Suíça ou o Equador nas oitavas de final. E aí na semifinal. E o time dos caras é bom. Pois é. Aí do meio para frente. No caminho da Argentina só a Holanda pode complicar, mas numa semifinal. Ou seja, a Argentina dificilmente não chega à semifinal. Ele que fala todos os nomes, fala os nomes dos atacantes da Argentina todos. É o Agüero, o Higuaín, o Di Maria, o Messi. Tem ainda no banco o Lavezzi, né? E aí? Palácios também. Palácios. Mas ainda eles não produziram, né? Assim, se a gente pegar. Precisa. Tá, mas tem o Messi, mas eu acho. Eu já disse, eles estão treinando. Tu tá aprende quanto é novo, cara. Estão vendo falando que tá treinando? Estão treinando. O Rodrigo hoje vai pedir isso. Porque tu não precisa colocar todo o teu potencial para dentro do campo para ganhar desses aí. Deixa para depois. Mas aquele dia, sabia, contra o Irã, eles tomaram calor, né, no segundo tempo. O goleiro fez. Quem ganhou?
Ganhou a Argentina, tá, tudo bem, um lance fantástico do Messi. Já estão classificados ou não? Estão classificados, mas com esse futebol, para mim, não vão ser campeão. Mas contra a Bósnia, acho que mas o treinador quem é que tu acha um que ganha deles? Olha, a própria França. Bom, vamos ver o seguinte, vamos encerrar os grupos aqui, vamos encerrar esse bloco, senão o Robson lá em cima, para quem não sabe, o Robson é o cara que corta as câmeras lá em cima, controla o tempo, e ele já me disse que nós estouramos aqui, então, o bloco. Vamos para o grupo G e para o grupo H. Grupo G, então, Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Portugal decepcionou, vocês não acham? Sim. Mas muito. Portugal é que, para mim, o Portugal se resume ao Cristiano Ronaldo, e o Nani também é um bom jogador ali, mas no mais não tem conjunto, já há um bom tempo não vem se confirmando, depende muito do Cristiano Ronaldo e ninguém joga sozinho, por mais que ele seja extra classe, sozinho ninguém decide. E aí que vem a minha afirmação do treinador. Com quem eles foram bem? Com o Felipão. Aí que eu aposto no Brasil em cima do Felipão. Ele foi lá, pegou esse Portugal, que tu fala, que é exatamente o que tu fala, Gilson. Depende do que E que também é uma seleção tão nova também, porque o Nani, Helder Postiga, esses jogadores, eram da época do Felipão 2004 na Eurocopa. Eles estão 10 anos depois representando a seleção brasileira. Exatamente a seleção portuguesa, perdão. Aí eu estou apostando nos Estados Unidos e na... Alemanha em primeiro, Estados Unidos talvez. Gana, vocês não acham que pode ganhar de Portugal e uma vitória simples da Alemanha e dos Estados Unidos pode tirar os Estados Unidos? Porque só os Estados Unidos é 1, Gana é -1. É fácil ou inverter? Bom, por ganhar de Portugal, eu acredito que sim, né? E se a Alemanha ganhar dos Estados Unidos, Gana tem chance. Bastante equilibrado, só que também tem um empate que favorece os dois, né? O empate, a Alemanha ficaria O saldo dos Estados Unidos é 1 e Gana é -1. Foi justamente o confronto entre os dois. Se Gana vence por 1 e os Estados Unidos vence, a Alemanha vence os Estados Unidos por 1, os dois empatam. Ou seja, quem fizer... entra o confronto direto. Confronto direto. Mas se um dos dois, se for o Gana ganha de 2 ou a Alemanha ganha de 2, pode os Estados Unidos Só o problema é o empate amigo, aí a Alemanha empata os Estados Unidos, aí a Alemanha em primeiro, os Estados Unidos em segundo. Mas acontece que esses empates amigos, a FIFA cuida muito, né? Pode eliminar então. os dois e colocar os outros dois. Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Eu acho que a Bélgica lançou essa pergunta para o Xavier e para o Gilson, mas acho que ela não está confirmando, né, o que se esperava dela. O futebol capenga até agora. Eu apostei como uma revelação esse time da Bélgica aí. Mas ganhou, né? Ganhou 2. Tá dentro. Para mim, um bom time. Tem o Hazard, tem o quem não confirmou foi o centroavante, o Lukaku. Tanto que foi aquele que entrou do banco e acabou fazendo o gol da vitória. Argélia ou Rússia, quem fica em segundo? A Argélia empolgou para mim. Apostaria na Argélia, segunda colocação. É o melhor deles, tudo lá de lá. É o melhor que tem, que tá jogando mais aí. Beleza, então. Vamos, cidadão quem? Vamos rodar mais um pouquinho pra gente voltar a falar de Copa do Mundo no próximo bloco? Vamos lá, então.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Voltamos com o Estúdio Cultural, Copa do Mundo, Cidadão Quem, infelizmente é o nosso último bloco. Tá tão gostoso o bate-papo aqui, a presença do professor Xavier, do nosso jornalista Gilson Alves, do nosso futuro jornalista aqui, o Rodrigo de Bem, também a Nayara Lunks. A gente está falando sobre Copa do Mundo e, aliás, a gente fica com aquela sensação que a Copa do Mundo poderia ter mais vezes ou durar mais tempo, né? De 2 em 2, né? De 2 em 2 anos. É tão bacana, é um nível de futebol diferenciado. Esse envolvimento dos países, das torcidas, é tão bacana, né? É verdade. E até que o assunto foi rápido o programa aqui, a gente teria muito mais coisa para falar, de forma minuciosa, das seleções, participação. Mas como a gente está encerrando esse programa, eu queria que a gente encerrasse falando da seleção brasileira. A gente, mais uma vez repetindo, o programa é gravado na segunda, vai ao ar na quarta-feira. A gente não sabe como que foi a seleção brasileira diante dos Camarões, mas a gente imagina que deu tudo certo, o Brasil se classificou, só uma tragédia, né? Para eliminar. Mas para encerrar o programa, o senhor estava falando antes, professor, da questão de algumas peças que não encaixaram, da questão tática, e o Felipão, ele não é bobo. Ele é, como o senhor mesmo disse, ele é copeiro. É copeiro. Dá tempo de mudar ainda. O que é mais urgente mudar nessa seleção brasileira? A saída do Paulinho. Esse é urgente. Porque ele está exercendo uma função que era do Corinthians, que ele fazia, mas na seleção é outra. Ele é um jogador de contenção, é um jogador de iniciar a jogada, e ele quer finalizar. E com isso, já que nós temos 4 atacantes, né, eu teria que ter um outro jogador, o de São Paulo. O jogador de São Paulo. O William, professor? Não, o William ali não, ali seria o de São Paulo, como é que chama o nome dele? Hernandes? Hernandes. Eu gosto porque é um jogador que pisa em cima da bola, pisa nela, faz jogar, muda o sentido do jogo, né? Uhum. Tem o chute de fora da área. Tem, também. Bate bem de fora da área, mas ele joga muito atrás da linha da bola. Isso é interessante, porque daí não tem essas batidas todas que deu contra o México aí, que os caras estão batendo muito de fora, isso é perigoso. E esse jogo de hoje vai enganar, porque o Brasil vai fazer 3, 4, 5, né? E aí vai achar que está tudo bem, né? Porque o Camarões vocês colocaram bem como sendo a equipe de pior aproveitamento, né? Porque é uma equipe que a gente, como a gente fala na gíria do futebol, é que parece time de índio, só quer atacar, né? E é muito irresponsável no sentido da marcação. Eles saem todos e não tem cobertura, não tem nada, tanto é que foi goleado na última e pode ser goleado hoje também e deve ser goleado pelo Brasil. E aí o Fred vai fazer gol, o Paulinho vai fazer gol, o Hulk vai fazer gol, o lateral direito Daniel Alves também, né, vai aparecer lá fazendo jogada. E aí vai acontecer o que disse o Gilson, colocou muito bem a Copa das Confederações, né, que cria uma expectativa, expectativa, que logo adiante pode não ser confirmada. Exatamente. E vocês concordam com o Felipão que o Chile é mais perigoso que qualquer outro time do Grupo B, por consequência a Holanda? Eu acho que perigoso mesmo é o nosso time, né? Nosso time que está muito perigoso. Não se tem uma confiança no time do Brasil. Não é o problema. O Chile nunca foi adversário para o Brasil. A Alemanha, sim. A Alemanha
Realmente é uma grande equipe, tem uma estrutura muito forte, sempre se manteve isso e deu uma renovada, mudou o futebol. Primeiro era só força e bola aérea, hoje não, hoje eles têm habilidade na equipe, né? Tem velocidade, tem habilidade, tem muita marcação como era antigamente, perderam essa bola aérea, mas é um time que joga com muita coletividade, então é um time forte. E o Brasil, eu não vejo isso no Brasil. O Brasil não está repetindo, 2014 não repete a seleção de 20 anos, a de 94, onde não tinha um grande meia de ligação? Se a gente parar para pensar um meio de ligação na concepção da palavra, a gente não tem. Não há como comparar, porque por mais que não tivesse o meia, tinha um ataque que, se pegar seleção por seleção, desde 1930... Não tem como comparar Fred e Romário. Eu tô meio de campo. Até que o Raí foi pro banco e o Mazinho, que era volante, era função de meia. Mas é que naquela época tinha o Jorginho de um lado, o Branco do outro. E só do fato de ter Bebeto e Romário, independente de ter armação, era garantia de poder ofensivo. Pelos lados e pelo Bebeto, pelo Romário. Tanto que o Zinho e o Mazinho era o terceiro volante, mas o Zinho era o único, teoricamente, armador. Só que mesmo não indo muito bem, mesmo fazendo um gol na Copa, o Brasil tinha criação. Em 2002, tu tinha o Kleber, que jogava de volante de meia, tu tinha o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo, para servir o Ronaldo. E eles ainda tinham a questão individual. A de 94 nós não tínhamos desse meio de campo, essa expressão. E em 2014 parece que a gente novamente não tem esse jogador de... Eu concordo com ele. E tanto é que eu achei que o Kaká deveria ser contratado, devia ser convocado, porque é um jogador que pensa, tem muita experiência, é um jogador que eles conhecem o jogo. Isso é interessante, o Oscar não conhece o jogo. O Oscar, ele corre, mas ele não sabe o que está acontecendo no jogo, para mudar o ritmo do jogo. O Kaká é um cara que pisa na bola, sabe jogar, trabalha para a equipe, e eu acho interessante isso. E até para ser respeitado pela marcação. Quem é que ajeitou o Atlético? Foi o Ronaldinho. O Ronaldinho ajeitou o Atlético, levou o Atlético para onde levou. Eu acho que outro jogador poderia ser contratado e convocado, aliás, o Robinho. No Brasil os jogadores não são tão valorizados como na Europa. O caso do Pirlo, o Gerrard, tu estava falando na Inglaterra, mas é um jogador, às vezes, para o adversário olhar e dizer, esse tem que marcar. Mas logo, claro que depois que a lista saiu é mais fácil, só que para mim um dos principais problemas do Brasil é quando o Luiz Felipe olha para o banco. Tudo bem, o time não está se encaixando, ele olha para o banco e ele não tem opções. E aí se encaixa esses nomes que você está citando, o Kaká, o Ronaldinho, o Robinho, talvez até o Alexandre Pato. A gente sabe que não confirmou o que se espera, só que, com todo respeito, é melhor ter o Alexandre Pato no banco do que o Jô. Do Jô tu não espera nada. Pato não sei. Por mais que... o Pato ainda no Brasil é o melhor nome alguma coisa durante algum período da carreira já fez, né? Muitos que estão lá nunca fizeram. Um nome melhor para levar para o Pato, que é o Diego Tardelli. Acho que também, concordo contigo. Concordo contigo. E o Pato no Corinthians foi ridículo, né? Foi. E se é para ser reserva, até o próprio Luiz Fabiano. Não está sendo muito bem. Só que a motivação de tu jogar numa seleção é outra. E ele é um jogador de seleção, mas já provou isso. O problema é que ele já foi testado, professor, na Copa América até 2011, né? E foi o Pato, assim, eu acho que ele não vingou o que se esperava dele. Concordo, só que eu acho que o Mano estava com a seleção desorganizada. Estão lá, né? Também, mas... Estava com a seleção completamente desorganizada, o que eu vejo. Agora, o porquê de contratar aquele atacante do Atlético? O Bernard. O que esse cara faz? Ele tem alegria nas pernas, né, professor? É um dos termos, né, que o Filipão usa, né, Quintana, para se referir a ele, mas eu também concordo com o senhor, eu acho que ele não acrescenta nada. Onde ele tá virado, ele sai. Esses dias ele saiu para a linha lateral. E aí já são dois nomes, ó, Bernard e Jô. Quem sabe no lugar desses dois que não contribuem tanto, até porque não tem currículo, quando vão entrar no futebol mundial, muita gente não sabe quem são eles. Quem sabe dois, estilo ou Ronaldinho, ou Kaká, ou Robinho, dariam mais nome, e não só nome, mas mais futebol, são mais experimentados, como se fala. Né? Vamos ficar na torcida, a gente vai voltar a conversar, a gente vai voltar com o programa de esportes aqui. Infelizmente o Robson me avisou que estourou o tempo aqui. Copa do Mundo é um assunto tão bom, né, professor, pra gente conversar. Mas só para encerrar, quem vocês acham que vai ganhar a Copa do Mundo pelo que a gente já viu até agora? Gilson? Acredito no Brasil. Professor Xavier? Eu apostei no Brasil. Mas eu vejo a Argentina como um grande adversário. Alemanha e Itália. Pode colocar aí, ó, crava aí. Ó. Um desses quatro é campeão. Alemanha, Itália, o Brasil ou a Argentina. Rodrigão? Alemanha. Bota a Alemanha na era. Eu também. Vou na Alemanha.
Eu vou teimar com o Brasil só pela questão da torcida. Porque, na verdade, eu acho que o Brasil não tem futebol para levar... Mas, com certeza, a nossa torcida fica toda pro Brasil. Acho que o Brasil não está demonstrando futebol e as opções que a gente estava falando agora para levar essa Copa do Mundo. E aí eu fico com a Alemanha. Mas Alemanha, vamos na torcida. A Argentina. Bom, a gente vai encerrar, então, com uma música que simboliza justamente essa despedida do Cidadão Kane, que anunciou que 2014 é o fim de carreira para a banda, então... 2015 não tem. 2015 não tem mais a banda Cidadão Kane, foi o que eles anunciaram para nós com exclusividade na sexta-feira. Então, foi pouco tempo, mas valeu. Pessoal, muito obrigado. Nayara, muito obrigado. Pessoal de casa interagindo, não esqueça de mandar sugestões para o TV Unifra, @unifra.br, também o Facebook da TV Unifra, não é mesmo? Só colocar lá o placar, o seu palpite e assistir o programa para ver se deu certo lá e conferir com o pessoal. Também sugestões, né, para os próximos programas, então. Pessoal, obrigado mais uma vez. Uma honra, professor Xavier. Gilson, obrigado. Meu grande colega de jornalismo. Rodrigo, Nayara, obrigado, então. Ficamos, então, com a despedida da banda Cidadão Kane. Em seu lugar, lembro um sorriso, mas não quero lembrar que a noite vem caindo, trazendo o seu olhar. Cada palavra que falei lembra uma história que eu nem mesmo sei, mas como o vento vem tão depressa, e a verdade é bem mais forte. Vou deixar que o destino mostre a direção. Foi pouco tempo, mas valeu. Vive cada segundo. Cada palavra que falei lembra uma história. Pode mais. Mas como o vento vem tão depressa.